galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo o PISME 2017 da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu vou fazer agora a questão 1 da prova discursiva de Física do módulo 2, segundo dia. A questão fala assim: num dia quente de verão, estava fazendo 27 graus Celsius e Pedro ficou muito irritado com a porta da geladeira. Ele abriu a geladeira uma primeira vez para pegar sorvete de creme. Imediatamente após fechar a geladeira, lembrou-se de que sua irmã, Ana, havia pedido o sorvete de morango. Abriu a geladeira novamente e teve que fazer uma força muito maior do que a força feita pela primeira vez. Isso ocorre porque o ar quente que entra na geladeira, quando esta é aberta, sofre um resfriamento a volume constante. Se esperarmos um pouco, há troca de ar entre o ambiente exterior e a geladeira, fazendo com que as pressões interna e externa se igualem, tornando a geladeira fácil de se abrir novamente. Considere que o ar é um gás ideal e que, imediatamente antes de Pedro fechar a porta, todo o ar no interior da geladeira está à pressão e temperatura ambiente. Considere ainda que, após fechar a porta, todo o ar no interior da geladeira atinge rapidamente a temperatura de 7 graus Celsius e que não há troca de ar entre geladeira e o meio externo. Calcule a pressão no interior da geladeira após o resfriamento. Então, cara, é um problema típico de gases, né? Aonde a gente sabe que o problema falou aqui, ó, um resfriamento a volume constante. Se é um resfriamento a volume constante, isso aqui é uma transformação isovolumétrica, certo? E a transformação isovolumétrica, a lei geral dos gases perfeitos é assim, ó. Não é o famoso Pivot-Pavotó? Então, o que acontece? Se o volume é constante, eu posso simplesmente cortar esse volume e cortar esse volume, porque eles não vão variar. Então, a relação que eu vou usar vai ser o quê? P0, T0 é igual a PT. Lembrando que é muito importante, né? É que nos gases, tá? A temperatura é sempre, eu disse sempre, em Kelvin. Então, a gente tem que lembrar que K é igual a C mais 273, beleza? Então, vamos lá. Todas as vezes que a gente vai fazer um problema de gases, a gente tem que lembrar do antes, certo? E o depois, certo? Antes da transformação e depois da transformação. Aí, o que vai acontecer? Como é só pressão e temperatura que estão variando, eu vou botar P0, T0, PT. Aí, o que aconteceu? Antes, o ar, né, estava a 27 graus, porque ele disse que o ar, quando ele abre a geladeira, esse ar está dentro da geladeira, está entrando, né? Ó, todo o ar no interior da geladeira está a pressão e temperaturas ambientes. Então, o que a gente sabe? Que a pressão ambiente é de 1 atm e a temperatura era de 27 graus Celsius, certo? Quando ele fechou a geladeira, a temperatura rapidamente atinge 7 graus Celsius, certo? Qual é a pressão no interior da geladeira? A gente não pode esquecer que a temperatura é em Kelvin, certo? 27 graus Celsius é a mesma coisa que 300 Kelvin. E 7 graus Celsius é a mesma coisa que 280 Kelvin. Então, substituindo aqui, vai ficar assim, ó. 1 sobre 300 é igual a P sobre 280.
Então, eu sei que a pressão vai ser 280 divididos por 300. Essa continha vai dar 0,93 atm. Beleza? A questão 2, ela fala assim, ó, considerando que o volume do ar interno da geladeira é de 0,6 metros cúbicos, calcule a energia retirada do ar no processo de resfriamento. Aqui a gente lembra de novo, não é uma transformação isovolumétrica, né? A gente falou isso na letra A. Se é uma transformação volumétrica, não vai ocorrer variação de volume. Se não vai ocorrer a variação de volume, eu sei que toda a variação da quantidade de energia vai ser igual à variação da energia interna, certo? E a gente tem que lembrar que a variação da energia interna é 3 meios de nRT, certo? Certo. Ah, Bola, mas aí tem um probleminha. Qual é o probleminha? Eu não tenho o número de mol desse ar. Ele não deu nenhuma informação. Tem problema não. Usa Clapeyron, ó. PV é igual a nRT. Só que eu vou usar Clapeyron para a pressão, volume interno e temperatura inicial, né? Volume inicial, pressão inicial e tal. Aí você tá vendo aqui, ó, o NR, eu vou substituir aqui. Então, esse cara aqui pode ser escrito assim, ó, ΔU é igual a 3 meios, né? O NR vai ser substituído por quê? PVT, né, ó, P0, V0, T0, vezes T, certo? Que T é esse? Vai ser exatamente a variação de temperatura, porque houve a variação da energia interna, certo? Então, olha o que eu vou usar. Eu vou usar esse cara aqui para calcular a variação da energia interna, porque é exatamente o quê? A energia retirada do ar no processo de resfriamento, certo? Então, o que eu preciso saber? Vou botar aqui, ó, onde, certo? Quanto que vale o meu P0? A bola, o meu P0 é 1 atm, beleza. E quanto que vale o meu V0? A bola, o V0, ele disse aqui no problema, ó, o V0 vale 0,6 metros cúbicos. Ah, e quanto que vale a temperatura inicial? A temperatura inicial, a gente viu aqui, ó, no item anterior, que T0 é 27 graus Celsius, ou seja, cara, 300 Kelvin. E quanto que vale a temperatura final, bola? 280 Kelvin. Beleza? Beleza. Só que tem um problema, ó, aqui está em ATM e aqui está em metro cúbico. Um ATM vale quantos Newton por metro cúbico? Não sei. Dá uma olhadinha aqui, ó. 1 atm é igual a 1 vezes 10 à quinta PA, ou seja, 1 vezes 10 à quinta, isso aqui vai ser igual a 1 vezes 10 à quinta Newton por metro quadrado, beleza? Então, agora é só substituir os valores. Então, vai ficar assim, ó, ΔU é igual a 3 meios de P0, V0, T0, vezes ΔT. Então, vai ficar assim, ó, ΔU é igual a 3 meios que multiplica 1 vezes 10 à quinta, vezes 0,6, vezes, ali vai ficar assim, ó, 280 menos 300. Isso tudo aqui divididos por 300, certo? Então, vai ficar ΔU é igual a 3 meios que multiplica 200, certo? Vezes menos 20. Né?
Então, eu sei que ΔU vai ser, aqui vai dar 3 meios, que multiplica 2 vezes 2, 4, ao sinal de menos, com 3 zeros, né? Então, eu vou ter um ΔU de 3 vezes 4, 12.000, divididos por 2, vai ser menos 6.000 joules. Beleza? Então, por que o ΔU deu negativo, bola? Porque ocorreu a perda, a energia retirada. Por isso que o sinal é negativo. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.